Que é a Eremantos, e hoje nós estamos aqui com a professora Eneida para falar um pouco sobre a percepção ambiental no futuro pós-pandemia, coletividade e o resgate do nosso tecido natural. Eu e Débora vamos mediar a palestra, então a gente pede primeiramente que todo mundo desligue os microfones e a câmera, para não interromper a palestra da professora. E quem tiver alguma dúvida ou alguma colocação, manda para a gente no chat, que ao final da apresentação nós estaremos coletando as dúvidas para passar para a professora Eneida. Tá bom? Débora pode falar um pouquinho se você quiser. Gosto de falar um pouquinho. Oi, gente, meu nome é Débora, sou estudante de Ciências Biológicas também. Na Eremantos eu sou diretora de Recursos Humanos, mesma diretoria que a Beatriz. Espero que vocês gostem dessa iniciativa que a gente está tendo, junto com o professor Fábio, o professor Cristiano. Hoje a professora Eneida está aqui com a gente. E quem curtir, deixa um comentário, assim, agradecendo também depois. Segue a gente no Instagram, quem ainda não seguiu. E vamos lá. Eneida, pode começar. Muito obrigada pela sua presença. Agora é comigo, né? Então, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer muitíssimo o convite para fazer essa conversa, pela possibilidade da licença poética de escolher aquilo que eu gostaria de falar. Então, as questões que eu vou apresentar para vocês, elas resumem um pouco da minha reflexão pessoal diante de tudo que a gente está atravessando, desse momento, né, singular da história que a gente está atravessando, dos reflexos disso tudo sobre o nosso pensamento, sobre a nossa forma de enxergar a nossa profissão de biólogo, e de enxergar o mundo também sobre uma nova ótica, tá? Então, eu quero muitíssimo agradecer a vocês essa possibilidade de fazer, né, esse brainstorm, mexer em ideias e colocar isso visualmente. Agradecer ao professor Fábio e ao Cristiano pelo convite e pela confiança, né? Eles não têm a menor ideia do que eu vou apresentar aqui, então eu agradeço muitíssimo essa possibilidade. Eu vou iniciar aqui a apresentação, eu ainda sou um pouco inexperiente nessas plataformas, tá? Mas se acontecer qualquer coisa, eu peço ajuda aqui para a Débora e para as meninas, tá? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou tentar fazer aqui agora, tá bom? E aí vocês me dizem, me dão um retorno se vocês estão enxergando a tela direitinho. Opa, peraí. Apareceu aqui, professora. Apareceu? Peraí. Então, deixa eu colocar ele lá no play aqui. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Tá tudo tranquilo? Posso começar? Pode sim. Tá, então se tiver qualquer problema, se travar, se parar, aí vocês me dão um toque, tá bom? Eu não consigo ver vocês, então é um formato um pouco diferente e tal, mas vamos tentar fazer disso um momento acolhedor, um momento coletivo, né, de construção de ideias e sair fora um pouco da caixinha e tentar observar outras paisagens e outras possibilidades. Então, o título dessa minha conversa é Percepção Ambiental no Futuro Pós-Pandemia, Coletividade e o Resgate do Nosso Tecido Natural. Ele nasceu da inquietação de valores que a gente vem atravessando nesses dias muito diferentes, desse momento histórico que a gente atravessa, de algumas coisas que eu tenho lido, tentando buscar mais elementos para entender todas as emoções que estão aflorando diante de tudo que a gente vive, e da importância, da relevância da nossa profissão de biólogo, do nosso olhar sobre o meio ambiente e sobre tudo que nos mantém vivos, né, que diz respeito não apenas a elementos que são palpáveis,
mas coisas de uma imensa subjetividade, tá? Então, vou conversar com vocês, vou apresentar um pouco da minha visão e depois a gente se junta aí num bate-papo para tentar lapidar melhor um pouco dessas ideias, tá? Bom, eu vou começar aqui essa conversa pedindo para vocês executarem um movimento muito corriqueiro, banal, mas que nos mantém vivos, que é respirar fundo, né? Dentro desse contexto, dessa pandemia que a gente vive, mais do que nunca, respirar, ser capaz de respirar, encher o seu pulmão de ar, esse movimento tem hoje uma outra conotação, né? Ele nos conecta a tantas outras pessoas que estão nesse momento brigando para fazer isso, lutando para fazer isso. E nos conecta também àquelas pessoas que perderam, infelizmente, essa batalha, né? No Brasil são muitas pessoas. Então a gente vai começar fazendo esse exercício de respirar fundo, tá? Eu vou contar até 3 e vocês vão respirar fundo, encher o pulmão de ar e soltar lentamente, tá? E na hora que você soltar lentamente, tenta perceber se você consegue sentir alguma emoção, ou algum cheiro, alguma coisa que te chame a atenção. A gente pode falar isso depois, tá bom? Então, 1, 2, 3. Respirando. E soltando. Respirei oxigênio, soltei CO2, oxigenei o meu corpo e sem perceber eu fiz uma conexão profunda com um processo fisiológico, com um processo ecossistêmico que nos permite fazer isso que a gente fez. Né? Então, o ar que entra nas nossas narinas enche os nossos pulmões, oxigênio o nosso corpo, o nosso cérebro. Ele é produzido, especialmente aqui em Minas, né? Em sua grande maioria, em sua grande parte, no seu grande balanço, fora dos nossos ambientes corriqueiros. Ele é produzido no mar, né? E é produzido por formas pequeniníssimas de vida, pelas quais eu sou apaixonada e dediquei a minha vida a estudar, que é o plâncton, né? Especialmente o fitoplâncton. Então, esse primeiro exercício que eu fiz com vocês de respirar é para a gente se embrulhar nesse tecido natural, que naturalmente nos envolve, que naturalmente nos mantém vivos e que muitas vezes passa muito despercebido, né? Passa sem que a gente se dê conta de que a gente consegue executar as nossas atividades, consegue pensar em ideias, consegue produzir, mas intimamente conectados a formas de vida muito distantes de nós. Então, essa é a primeira conexão que eu faço com vocês aqui. O tecido natural que nos envolve, são todos os elementos, tudo o que os serviços ecossistêmicos nos oferecem e que nos permitem ter vida, né? Mesmo nos seus princípios mais básicos, que é respirar. Então, já que a gente já entendeu um pouco mais esse conceito, dessa história, dessa ideia de tecido natural, e a gente respirou, né? Ou seja, ele está disponível para a gente respirar, para a gente absorver. Esse tecido natural, ou grande parte dos seus elementos essenciais, ele pode ser considerado um elemento, ou um conjunto, né, de elementos coletivos. Eles estão disponíveis para os nossos semelhantes de forma similar. Então, olha só, quando a gente fala em água, que a gente pode considerar um desses elementos do tecido natural que nos mantém, a gente pode perceber que a disponibilidade de água, por exemplo, né, parte um pequeno retalho desse tecido coletivo, ele não é acessível a todos,
ele tem um impacto socioeconômico gigantesco e, além disso, sobretudo, ele tem um impacto na igualdade de gênero muito grande. Então, olha só que caminho difuso esse elemento desse tecido natural coloca para a gente. Ele é essencial para a vida, ele é essencial para a saúde, mais do que nunca, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas ele também atravessa, né, ele conecta, ele vai trazer elementos sociais muito importantes nessa vertente. Essa palestra que eu assisti com a Teresa Vernagli, por exemplo, ela me sacudiu muito, assim. Eles fizeram um levantamento da condição sanitária de meninas que estavam prestando o Enem, que respondem a um questionário socioeconômico, e analisaram as médias de notas. Então, os dados mostram que essas meninas que têm casas sem acesso, né, à água tratada ou as questões sanitárias básicas, elas têm notas 25% menores no nosso Exame Nacional de Ensino Médio. Então, esse é um impacto muito grande da ausência de um dos elementos, né, que costura esse grande tecido natural que vai nos envolver. E outra questão relacionada à água diz respeito a um aspecto extremamente importante, que é o quê? Segurança hídrica. A segurança hídrica é aquele volume de água mínimo que deve estar disponível para as pessoas exercerem as suas atividades básicas. E que hoje, no mundo inteiro, é responsável, inclusive, pela sobrevivência diante de um vírus devastador, né? A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, quando o Fábio me convidou para fazer essa palestra, eu tinha acabado de ler esse artigo do grupo do professor Mark Everard, o papel de ecossistemas na mitigação e no manejo da Covid-19 e de outras zoonoses. E foi baseado nesse artigo que eu me inspirei para essa conversa que a gente vai ter aqui essa tarde, né? Eu acho que esse artigo traz elementos muito interessantes, reflexivos, para a gente pensar o nosso papel como cidadão, o nosso papel como profissional e as estratégias que a gente pode ter para lidar com questões que vão ser cada vez mais desafiadoras e que não estão de forma alguma encerradas, ou estarem encerradas, se a gente conseguir produzir uma vacina ou um medicamento efetivo contra o coronavírus, a Covid-19. Bom, nós estamos enfrentando essa pandemia em 2020, mas os sinais de alerta, né, relacionados à ocorrência dessas doenças, né, desses surtos de doenças, eles são muito antigos. Então, eu vou fazer pequenos resgates aqui, né? Em 1998, a Malásia testemunhou um evento também bastante grave da ocorrência do vírus Nipah, e assim como o coronavírus, a ocorrência dessa pandemia que teve uma distribuição um pouco mais local, eu diria, ela estava associada com um aspecto que une todas essas pandemias, que é a perda de hábitats naturais e a migração de organismos, da fauna silvestre, para centros urbanos. Então, o que aconteceu? O hospedeiro desse vírus era um morcego, né, o Pteropus spp, que eram os reservatórios desse tipo de vírus, desse NIV, e dois caminhos surgiram aí diante da ocorrência desse vírus. Uma foi a alimentação dos frutos de uma palmeira, e essas palmeiras eram recolhidas por mulheres em aldeias mais distantes, e o consumo, né, desse material contaminou pessoas na aldeia. Outra foi a transmissão através
da alimentação de porcos, que era comum nessa região. Os morcegos se alimentavam dessas frutas, principalmente mangas. Essas mangas caíam no chão, os porcos comiam, se contaminavam com o vírus, o Nifá, e através do consumo da carne de porco foi constatada as transmissões, né, de animal para humanos e depois de humanos para humanos. E parte dessa produção de porco, antes da detecção da presença do vírus, foi exportada para outras partes do mundo, o que acabou ampliando, né, a disseminação dessa doença. O vírus Ebola teve vários surtos, né? Em 2000, talvez tenha sido um dos mais graves. Nós testemunhamos em 2018 e 2019 um novo surto desse vírus, altamente letal, que também tem um depósito inicial registrado para morcegos, para animais silvestres, e a mesma história se repetiu, né? Um contato de pessoas provavelmente trouxe esse vírus que a gente ainda não tinha tido contato ao longo do nosso caminho evolutivo, originando aí um quadro de pandemia, né, na África, e que ainda se mantém em algumas localidades com um esforço de controle muito grande por parte dos agentes de saúde locais. O Brasil vivenciou e ainda vivencia, né, um problema gravíssimo associado a ocorrência do vírus da Zika. Hoje em dia a gente tem a tríade, né, dengue, chikungunya e a Zika, que estão ocorrendo novamente em números bastante relevantes atualmente, em concomitância com as questões associadas ao coronavírus. Então, em 2014, nós vivenciamos a explosão de casos de Zika, associados a, até então, uma sintomatologia que era desconhecida, que é a ocorrência da microcefalia. A ocorrência majoritária desses casos de microcefalia em crianças ocorreu principalmente na região nordeste do país, em áreas já de muita fragilidade socioeconômica, e, novamente, uma pandemia, né, local, a ocorrência de uma doença local, ela também vai atravessar questões de gênero muito importantes. Então, tem muitos estudos mostrando o impacto da ocorrência de todas essas questões congênitas associadas à ocorrência do vírus da Zika com o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e as oportunidades de trabalho das mulheres. São profundamente afetadas por todo o tempo e dedicação que elas têm que devotar para os seus filhos com problemas gravíssimos. Bom, a gente vivencia, né, a gente testemunha no Brasil uma pandemia que parou o mundo todo, que começou em dezembro de 2019 na China, e rapidamente se alastrou no mundo. Existem hoje alguns indícios de que, na verdade, o coronavírus já estava circulando na Europa e até na América do Sul muito antes de dezembro, mas esses são, né, como tudo é muito desconhecido na doença, essas são questões que, aos poucos, elas vão sendo elucidadas. Então, talvez a gente nunca tenha testemunhado na história recente da humanidade uma pandemia com um poder tão grande como o coronavírus, que interrompeu mercados econômicos, que interrompeu planos, que interrompeu atividades essenciais no mundo, que colocou tantos profissionais em linha de perigo direto, né, com relação ao enfrentamento diário das questões associadas a essa pandemia, e que sacudiu politicamente e economicamente o nosso planeta. Bom, alguns autores, especialmente associados ao estudo, né, de pandemias no mundo, desde, né, no início do nosso século XXI, vem estudado as razões pelas quais essas pandemias têm se tornado mais frequentes,
E vários aspectos são apontados, como desmatamento e outras mudanças no uso do solo, tá? O que faz com que espécies silvestres percam o seu habitat natural, o que faz com que essas espécies migrem, né, e as nossas cidades também se aproximem cada vez mais dos seus habitats naturais. Tem uma questão muito importante nessa mudança, né, horizontal de hábitats, tanto silvestre quanto humana, que são as questões relacionadas à adaptação e evolução de espécies em novos hábitats. Então, tem muitos trabalhos já mostrando que essas espécies silvestres estão se adaptando aos nossos ambientes urbanos, elas conseguem encontrar um conjunto de recursos necessários para sua manutenção, e isso provavelmente vai perpetuar a sua permanência nos nossos ecossistemas urbanos. Então, outro dia eu assisti um documentário super interessante, mostrando, por exemplo, a ocorrência de aves predadoras de topo em megacidades como Nova York, Londres, São Paulo. Então, o que essas aves de rapina, por exemplo, grandes águias, o que elas estão fazendo nos nossos centros urbanos? Bom, elas encontraram áreas de nidificação apropriadas, então o topo de prédios muito altos, onde elas estão praticamente isoladas de qualquer efeito de predação ou de captura, e elas têm recurso alimentar, pombos, ratos, tudo isso servem como fonte, como recurso alimentar. Então, elas se adaptaram muito bem às nossas cidades. Então, isso mostra que existe uma evolução associada à disponibilidade de novos hábitats para essas espécies. A questão da resistência antimicrobiana, o uso disseminado de remédios para controle, né, de outras bactérias e fungos, o aumento de produção agrícola e pecuária, né, a gente imagina que isso será uma questão vital no planejamento da oferta de alimento para um planeta que tem cada vez mais pessoas morando, né, nós já somos quase 7 bilhões de pessoas, e essas pessoas precisam se alimentar. Então, o aumento da produção agrícola e pecuária, a gente vive essa questão bastante sensível no Brasil, né, na expansão das nossas fronteiras agrícolas, é um outro ponto-alvo aí de estudos, né, no entendimento do surgimento de doenças zoonóticas. O comércio ilegal ou irregular de animais silvestres, né, ainda tem gente que quer ter nas suas casas animais exóticos, ou existe um aproveitamento de partes de animais como, né, associados a questões culturais muito significativas ainda, e que tem aumentado, assim, de uma forma bastante sensível o comércio ilegal e de espécies de animais silvestres. E todos os quadros associados a mudanças climáticas, né? Períodos mais secos, mais quentes, que favorecem também a migração, a exportação, a mudança do hábitat de animais depositórios, né, de vírus, para os quais nós não temos nenhum tipo de defesa constituída. Bom, esse trabalho da Kate Jones, que foi publicado em 2008, ele já traz uma compilação muito interessante. E talvez, se a gente tivesse, né, como sempre, associada à questão de planejamento global, as informações disponibilizadas pelos pesquisadores, talvez nós já tivéssemos, vamos dizer, alguma reserva de energia do ponto de vista de enfrentamento dessas doenças que tendem a se tornar cada vez mais comum. Então, nessa figura aqui, os autores fazem um levantamento de metadados na ocorrência de vários tipos de doença, né? Quem tiver interesse em pegar o artigo depois pode ler com mais detalhes a questão metodológica, mas eles mostram que, inegavelmente, há um aumento, né, na ocorrência, no número de doenças infecciosas associadas a vários grupos zoológicos, helmintos, fungos, protozoários,
e vírus e bactérias também, com uma tendência de crescimento bastante significativa ao longo dos anos, né? E um outro dado que chama bastante atenção nesse trabalho é o aumento do número dessas doenças em formas que têm alguma resistência aos medicamentos até então conhecidos, né? E aquelas associadas a vetores de artrópodes, dípteros principalmente, né? Mosquitos e moscas, entre outros. Então, esse quadro estabelecido ou compilado até o ano 2000, nós já estamos em 2020, né? A gente consegue perceber como esses padrões, eles têm se acelerado em uma escala de tempo muito mais curta, o que mostra que, de fato, nós vivemos um tempo bastante peculiar, bastante diferente com relação ao enfrentamento desse tipo de desafio, que é global, e isso é importante que a gente tenha essa percepção, e ela deixou de ser local já há muito tempo, diante do nosso, né, do tráfego intenso de pessoas no planeta. Essa imagem é uma imagem tirada do site do INPE, e mostra um evento, infelizmente, cada vez mais comum no Brasil e no mundo, que é a perda de áreas naturais, né, para a expansão de mineração, para a expansão de produção agrícola, para a expansão urbana. Então, essa imagem, ela revela, né, com uma força bastante perturbadora aí, a origem desses deslocamentos, né, de espécies de ambientes silvestres para ambientes urbanos, né, e essa é uma tendência que tem sido confirmada ao longo do tempo para várias regiões. Um outro ecossistema que precisa ser destacado, né, quando a gente vai falar nesse contexto de tecido natural e de coletividade, são as nossas megacidades. Essa cidade de Xangai, na China, é uma cidade extremamente populosa. Nós temos várias megacidades no mundo, né, que abrigam milhões de pessoas. Essas megacidades, elas compartilham algumas características muito comuns, como uma altíssima densidade populacional. Você tem muitas pessoas em pequenos espaços, né, urbanos. A questão da verticalização, né, que que agrega muitas pessoas, né, dentro de espaços muito pequenos, com toda uma série de questões que está relacionada ao funcionamento dessas megacidades, à produção de resíduos, às questões de transmissão de doenças nessas cidades onde você tem muita gente junto, né, ao controle da disseminação dessas doenças infecciosas. Então, a gestão, a política, a organização das nossas megacidades também é um aspecto extremamente importante quando a gente vai considerar a nossa análise, né, a visão, né, global do comportamento da ocorrência de doenças infecciosas, tá? Bom, é impossível pensar nas nossas megacidades sem pensar em o que alimenta esses ecossistemas urbanos gigantescos, né? Então, tudo na escala de megacidade é na ordem de milhões, de trilhões. Então, a produção de energia para alimentar esse sistema tem que ser muito grande. A produção de alimento, né, para alimentar tantas pessoas juntas no mesmo espaço, envolve um mecanismo bastante impactante de transporte, de produção, de manutenção, de controle agrícola. Então, quando a gente pensa num modelo energético de ecossistemas naturais e de ecossistemas antrópicos, a gente consegue perceber que enquanto os sistemas naturais conseguem prover muitos bens e serviços
né, tendo como fluxo de entrada algumas poucas fontes de energia para os ambientes urbanos, para os nossos ecossistemas urbanos. Essa entrada de energia, ela é extremamente difusa, complexa, e a saída dessa entrada de energia é também uma outra vertente de observação importante, né? A gente produz muito resíduo que não entra, não recircula, né, dentro dessa economia de ambiente, dentro dessa economia de uso, né? Tem estudos mostrando aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que já foram detectados, né, traços de coronavírus no nosso esgoto, que indicam uma contaminação de até 70% acima dos números oficiais. Então, só para a gente ter uma pequena, né, ideia, um pequeno fragmento de que tipo de material, de que tipo de resíduo a gente está falando, que podem ser produzidos nesses grandes ecossistemas urbanos. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo, professora. Tá. Bom, a conectividade, ela é uma das características mais interessantes quando a gente trata de ecossistemas. A gente já estudou cadeia alimentar, fluxo de energia, né? Mas as questões de conectividade, elas transcendem a nossa visão em ecologia, né? Elas podem ser utilizadas para várias abordagens, né? Nesse contexto que eu estou trabalhando aqui com vocês, eu posso considerar a conectividade como uma força, né? Como elementos que vão aglutinar vários tecidos sociais. Vários núcleos sociais podem ser conectados através de caminhos, né? Através de fluxos, muitas vezes construídos a partir de demandas específicas desses vários tecidos sociais, ou que podem estar representados por intensidades de fluxos distintos. Então, a ideia de conectividade é que ela vai aglutinar esses tecidos sociais, juntando de alguma forma, ou promovendo a difusão de alguma forma, de ideias, de conceitos e de valores, que invariavelmente, em algum momento, eles vão se encontrar, eles podem se influenciar mutuamente, ou eles podem ser lapidados de acordo com a constituição de cada um desses tecidos sociais. Então, essa é uma primeira visão importante quando a gente vai analisar a questão das pandemias que nós vivemos hoje e a que vamos provavelmente viver num futuro muito próximo, né? Então, uma das questões importantes no contexto dessa pandemia, e que me inquietou bastante, é a nossa percepção ambiental. Primeiro, é a percepção de que nós não estamos sozinhos nesse caminho de alteração drástica da nossa paisagem. A gente está aqui, a gente está conectado dentro desses vários tecidos, né, que compõem o nosso planeta. Mas, a partir de um certo momento em que essa pandemia se estabeleceu, começaram a surgir os indícios de que não, a gente ainda não tem essa percepção ambiental muito clara. Porque nós continuamos imaginando que o nosso caminho de contato com o ambiente é um caminho único de deposição. Então, essas fotos aqui, elas foram tiradas recentemente de uma reportagem na BBC, mostrando um número assustador de resíduos hospitalares e de resíduos de cidade, de pessoas que estão descartando no ambiente luvas, máscaras, material, principalmente luvas e máscaras, né, e roupa, indumentária, de proteção ao coronavírus. Então, essa imagem, ela me perturbou no sentido de me trazer o questionamento de por que a gente ainda não conseguiu assimilar a ideia de que nós não estamos desconectados do ambiente que nos cerca. De onde vem essa ideia da desconexão? Qual é o nosso papel como biólogo, como cidadão,
em aflorar, em fazer essa ideia da conexão surgir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais profunda, do ponto de vista de reflexão humana. E aí, lendo sobre essas questões, eu tive acesso a esse trabalho que acabou de ser aceito pelo grupo, publicado pelo grupo da professora Simone de Roche, e o Luc Demestre, que é um dos autores, ele é um liminólogo, uma pessoa com uma cabeça bastante plural, e né, de muito alcance em várias áreas de ciência, né? E o trabalho, ele traz uma questão muito interessante, né, do ponto de vista de identificar essas conexões que nós precisamos implementar na nossa visão coletiva, né? Então, ele coloca essa tríade, sócio, eco e evo, né? Que é a dinâmica evolutiva socioecológica nas cidades. Então, as nossas cidades, as nossas megacidades, elas são estruturas de acoplamento, né, de mútua influência das nossas comunidades ecológicas, dos nossos ecossistemas, né, que fornecem bens e serviços, que fornecem esse tecido natural que nos envolve, que são utilizados de várias formas, né, inclusive para manter a saúde humana, para manter aspectos demográficos. A gente tem as populações, né, que nós cultivamos e aperfeiçoamos do ponto de vista de genótipo e de fenótipo para atender à nossa crescente demanda de alimentação, né? Então, a natureza também tem essa contribuição, e nós entramos nessa rede de conexão através do elemento de conectividade, através da modificação desse habitat natural, através das forças de preferência e seleção. Então, essa tríade o balanço dessa tríade que é de importância, assim, fundamental para a gente entender os impactos dessas grandes aglomerações humanas, dos caminhos que a gente está tomando do ponto de vista social e da nossa percepção ambiental, que anda muito fragmentada, né, que se fragmenta dentro dessa caixinha nessa caixinha humana, e que desconsidera todo o aspecto de coletividade que deveria, né, permear, deveria abraçar esses elementos que vão compor essa parte tão humana dessa tríade de organização humana, de ecossistemas e evolutiva. Então, acho que nosso planejamento de cidades, nosso planejamento de futuro, ele não poderia estar distante dessa questão dessa percepção ambiental, se a gente de fato quiser fazer uma modificação, uma entrada ou uma reflexão sobre os nossos valores coletivos, os nossos valores de uso de recursos ambientais. Voltando para o trabalho que me inspirou, do grupo do professor Mark Everard, né, que essa figura traz um resumo, né, de como as questões de degradação do ambiente afetam não só essa passagem de vetores de zoonoses para os nossos sistemas urbanos, ele afeta também os efeitos de diluição, né, com relação aos vetores possíveis, né, de deslocamento de vírus e de outras doenças. Quanto maior a diversidade, mais difusa é essa presença de patógenos dentro do ambiente natural. Essa diminuição, esse decréscimo na regulação de serviços, ele vai acelerar essa transmissão de doenças, né, para os ambientes humanos, para as nossas cidades, aumentando a nossa vulnerabilidade.
e o decréscimo de um serviço extremamente importante que vai nos levar ao início dessa apresentação, que é o quê? O coletivo de água, né? Se a gente não tem água, a gente não consegue ter questões básicas de higiene atendidas. A gente não precisa ir muito longe na reflexão dessa figura, não. Recentemente, eu estava acompanhando o trabalho de uma ONG no Rio de Janeiro, e aqui em Belo Horizonte também o pessoal faz um trabalho super legal de disponibilizar na rua instrumentos, né, de recipientes com água e sabão para as pessoas que não têm nas suas casas. Não é na rua, é nas suas casas. Então, hoje também o IBGE lançou um dado que é assim, né, bastante preocupante. 49% das casas no Brasil não tem nenhum sistema de esgotamento sanitário. Então, como a gente vai enfrentar esse desafio do coronavírus nesse contexto social? Como é que a gente vai enfrentar as novas pandemias, né, especificamente no Brasil, sabendo que a gente tem um comprometimento na oferta desses serviços que são essenciais? Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar com muita seriedade, né? Nesse trabalho do grupo do professor Mark Everard, eles consideraram um modelo, uma estrutura de modelo que foi utilizado para aglutinar, né, alguns mecanismos chaves, né, dentro da questão de entendimento de onde vêm as maiores forças, né, para a mitigação e para o enfrentamento de doenças, de zoonoses e do coronavírus. Então, esse modelo de DPS-IR, Drivers, Pressures, State, Impacts e Responses, ou seja, respostas, os agentes, as pressões, o estado e os impactos. Então, por exemplo, nós teríamos aqui como respostas, né, para esse conjunto de elementos nesse modelo, que são todas as ações que são tomadas para atender alguns desses aspectos ou alguns desses nós dentro dessa cadeia de influências. Os agentes nesse processo somos todos nós. Nós temos um mundo com 7 bilhões de pessoas, com demandas muito grandes de espaço, de alimentação, de água potável, de ar, de saúde. Então, todo esse conjunto humano, ele vai gerar pressões muito grandes sobre os sistemas naturais, né? Essa pressão sobre o sistema natural, obviamente, vai recair sobre o Estado aqui representado por toda a estrutura política que envolve ou que organiza as nossas sociedades, né? Eu faço aqui um adendo, assim, um destaque para essa questão do Estado, que é uma questão que a gente precisa refletir, né, sobre ela, que a gente vive um momento político bastante difícil no Brasil, eu diria, né, sem querer entrar muito em questões mais específicas, mas não só no Brasil, no mundo. Então, muitos pensadores têm feito uma reflexão bem interessante sobre os modelos políticos que são colocados, né, para a organização das nossas sociedades, sobretudo aqueles que estão constituídos sobre uma base que a gente considera uma base democrática, uma base em que você escolhe o seu candidato. Então, a gente está vendo, por exemplo, ao longo do mundo, e num caso mais específico, por exemplo, da América do Norte, a eleição de né, pessoas, de políticos. Oi? Alguém interrompeu? Não. Que tem causado uma instabilidade muito grande na manutenção de princípios regulatórios básicos. Então, quando a sociedade se organiza em torno de alguns princípios regulatórios, sejam eles do ponto de vista ambiental, sejam eles do ponto de vista da educação, ou mesmo sociais,
se consideraria que esses princípios regulatórios básicos estariam protegidos das grandes flutuações, né, que podem existir em países democráticos, cuja estrutura política é construída sempre através do processo de seleção dos seus representantes. Então, nós estamos assistindo, e isso é muito importante, né, a gente ter consciência disso, nós estamos assistindo às falhas nesse modelo, porque eles têm permitido que pessoas sem um olhar mais coletivo, sem um olhar de conexão, possam alcançar cargos de grande liderança, do ponto de vista de influência de liderança, e que ameacem a manutenção desses princípios regulatórios básicos, né? Então, esse é um parênteses que eu acho que eu quis fazer aqui, na análise desse modelo. E, lógico, né, a pressão dos agentes, de nós como pessoas, como populações atuantes, sobre o Estado, isso vai gerar impacto, e esses impactos são essas respostas que vão retroalimentar isso tudo. Então, ecossistemas, eles podem ser considerados como uma organização fundamental, né, que vai lastrear essas respostas, ou deveriam lastrear essas respostas, até para nos proteger, né, no ponto de vista de redução dessas pressões que a gente está impondo aos princípios regulatórios, aos princípios de oferta, aos princípios de sustentabilidade de recursos e de qualidade ambiental, que são profundamente modificados se eles estão distantes de um planejamento de longo prazo, se eles estão distantes de um pensamento ou de uma organização mais coletiva. Bom, e o que a biologia tem a ver com tudo isso, né? O que biologia tem a ver com percepção de coletivo? Aí eu vou entrar aqui com meu ponto de vista, né? Eu acho que a percepção ambiental, nós como biólogos, a gente é formado dentro da universidade ao longo das nossas carreiras, a gente vai lapidando essa percepção ambiental. E à medida que a gente lapida essa percepção ambiental, isso nos dá a capacidade de fazer conexões entre vários tecidos, tecido social, tecido econômico, e também o tecido ecológico, no ponto de vista de sustentabilidade, né? A percepção do coletivo, ela traz por si só, né, na sua estrutura filosófica, uma visão de integração de processos. Nós estamos integrados, nós estamos conectados, as nossas ações vão influenciar processos, ecossistemas, espécies. Então, quando a gente desenvolve essa visão mais integradora, a gente começa a elaborar essa primeira costura de coletividade. Então, esse pensamento coletivo que vai emergindo dessa percepção ambiental, ele tem uma força muito grande do ponto de vista de transformação, do ponto de vista de interferência, né, na grande matriz de pensamento, na grande matriz de organização socioeconômica e política. Então, para os países em desenvolvimento, particularmente, se a gente não estabelece esse senso de coletividade, as questões de desenvolvimento socioeconômico, elas são imensamente prejudicadas, elas são imensamente amputadas na sua expansão, na sua consolidação. Então, uma das questões que me causam essa necessidade, essa vontade de pensar mais sobre isso, tem muita relação com o Brasil. Então, por exemplo, a gente vê o esforço que foi feito do ponto de vista político, de governadores, de prefeitos, de pessoas, de atores sociais, para convencer as pessoas da necessidade de usar máscaras. Ou seja,
da necessidade de trazer à tona a questão da educação sanitária. A educação sanitária é uma educação coletiva, é uma educação para o coletivo. Então, a gente aflorar esse pensamento do coletivo, que assim, né, assim, inegavelmente, no nosso país, deixado de lado, ele é pouco valorizado, ou ele é pouco estimulado, né? O Noam Chomsky, que é um pensador, né, contemporâneo, ele está bem velhinho, mas ele tem ideias muito bacanas, assim. Ele numa entrevista recente dele, ele falou uma coisa assim, muito legal, né, que eu acho muito importante, que a gente vive imerso num sistema político que tem uma propaganda muito eficiente. Você deve ignorar o que é importante. O que é importante? O pensamento coletivo, a ideia do coletivo, a ideia de que se eu faço para mim, mas eu faço para o outro também. Né? Então, o status quo, né, o nosso status quo não quer que as pessoas tenham ideias diferentes. Quem tem ideia diferente está sujeito a um julgamento diferente. Então, acho que essa aí já é uma primeira cutucada, vamos dizer assim, que eu gostaria de deixar aflorado aqui nessa conversa, né? Pensar em ideias diferentes, né? E o sociólogo Jeremy Rifkin, ou Rifkin, não sei agora, ele tem um livro muito legal chamado The Green New Deal, e ele usa um termo que chama glocalização, que ele coloca como um contraponto à palavra globalização. Quando a gente pensa em globalização, parece que a gente sedimenta a ideia de desconexão, porque a globalização nos remete a um lugar muito longe, enquanto a localização, ou seja, haja localmente, estimule as coisas localmente, e localmente você tem um poder de transformação, um poder de resgatar essa percepção do coletivo de uma forma muito mais profunda. Isso sim faz uma diferença. Então, acho que essa questão do coletivo, ela tem me mexido muito, assim, nesses tempos de isolamento social, né? É até uma questão interessante. Nós estamos isolados socialmente, mas essa percepção do coletivo, da força do coletivo, ela tem aflorado, assim, com mais intensidade para mim. Então, assim, no mundo que se apresentará pós-pandemia, que algumas pessoas chamam de novo normal, eu não sei se a gente vivia um normal, enfim, um normal bem estranho, né? Eu acho que nós temos um papel fundamental, né, de contribuição para desconstruir um pouco desse paradoxo ambiental moderno, né? A gente tem um grande desafio do ponto de vista de manutenção de ecossistemas, de pensar em sustentabilidade, né? E esse paradoxo está associado a essa questão aqui, que eu acho importante, que eu ouvi recentemente na palestra do professor Francisco Esteves, que é um grande liminólogo brasileiro. A gente tem gente qualificada, muitas pessoas na universidade, com pós-graduação. O Brasil avançou muito nos últimos anos em termos de produção científica, especialmente na área da ecologia. Nós somos referência em ecologia no mundo. Temos formado muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente observa o aumento dessa degradação ambiental no mundo, né? Não só no Brasil, né? Por que a gente não está fazendo diferença nesse contexto? Aí eu vou pensar local, né? Por que a gente não está fazendo diferente no contexto de Mariana, de Bento Rodrigues, da Bacia do Rio Doce, a Bacia do Brumadinho, profundamente impactadas, né, por grandes desastres, evento, crime, né, a forma que você considere o que aconteceu. Por que a gente não está fazendo diferença nisso? O que está faltando para a gente, como biólogo, de fato, fazer valer um pouco dessa visão coletiva, dessa visão de sustentabilidade? Eu acho que
uma cidadania consciente, que passa aí por uma visão de coletivo e uma visão de percepção ambiental, ela traz consigo uma questão de códigos de éticos mais fortes, mais consolidados, sabe? Eu acho que a pessoa que tem consciência do seu papel, da importância do seu papel, da importância do coletivo, ela assume uma postura ética mais fortalecida. O Brasil precisa muito, muito debater, avaliar, discutir a questão ética, né? A gente, eu estava vendo aqui outro dia essa questão do auxílio emergencial que o governo deu para pessoas que não têm carteira assinada, ou seja, pessoas que estão absolutamente vulneráveis no momento de colapso econômico, e você vê a quantidade de gente que não precisa desse recurso, que foi e que se sentiu no direito de recebê-lo. Isso é uma questão ética muito grave, né? Então, eu acho que quando a gente se distancia do coletivo, quando a gente solta a mão dessa conexão, a gente perde essa visão do todo e a gente enfraquece, né, as nossas questões éticas que são fundamentais. Eu acho que a cidadania consciente, ela traz consigo uma percepção ambiental muito clara, de entender o seu papel, de entender a sua colocação dentro dessa rede. Então, a pessoa que tem uma consciência, né, de cidadania, ela pergunta para onde é que vai o lixo que eu produzo todos os dias, de que forma eu posso reduzir a produção de resíduo, né? De onde que vem a água que eu bebo? Essa água vem de um ambiente limpo, de um ambiente impactado, que tipo de impacto existe, para onde vai o esgoto que eu produzo? Existe investimento público na cidade que eu moro para melhorar a qualidade ambiental? Quem é que produz o alimento que eu consumo? De onde vem o alimento que eu consumo? Esse alimento é produzido de forma sustentável? Ele tem alguma garantia de minimização de impacto ambiental? Então, acho que essas questões que remetem à coletividade, que remetem à percepção ambiental, ela é fortalecida na construção de uma cidadania consciente. Isso tudo pode nos levar a construir, não de uma forma utópica, né? Mas de uma forma também consciente, em cidades mais humanas, e em novos modelos humanos, políticos e econômicos, que possam, de fato, trazer essa ideia de conexão, que eu acho que vai ser uma grande questão nesse mundo pós-pandemia. É impossível não se horrorizar com os relatos atuais de pessoas que ainda não se sensibilizaram para a questão ambiental, né? Para pessoas que ainda acham bonito ter nas suas casas troféus, animais, que não se sensibilizam com a caça ilegal, que não se sensibilizam com o adorno do ambiente nas suas casas, como se isso não tivesse absolutamente nada a ver com a qualidade da sua vida, né? A gente viveu momentos bem interessantes esses dias, né? E eu coloquei essa figura aqui, porque eu fiquei tão chocada com essa história dessa Naja, da pessoa, de um estudante de veterinária, né? Que trouxe uma cobra que não existe no Brasil, que teve que tomar a única dose de veneno disponível, colocando em perigo outros profissionais que vão ter que lidar com esse animal. Então, que tipo de pensamento não coletivo organiza uma ideia como essa, né? Então, só para a gente ver que essas questões precisam ser apresentadas e a gente tem que discutir tem que discuti-las, né? E a caça ilegal, o comércio de animais silvestres no mundo movimenta muito dinheiro. Mas movimenta muito dinheiro porque ainda tem muita gente que se encanta, né? Vamos dizer assim, eu colocaria aqui entre aspas, se encanta com esse tipo de comércio cruel. Os nossos ambientes aquáticos, apesar de toda a sua importância para a manutenção de vida, de biodiversidade, de qualidade de vida humana,
continuam sendo áreas de rejeitos, né? A gente tem duas grandes bacias aqui em Minas profundamente impactadas por acidentes, né, monumentais. Então, essa é uma outra desconexão, uma outra falta de percepção ambiental que a gente precisa refletir, né? Então, a cidadania consciente, a cidadania ambiental, ela tem uma contribuição social, política e ética muito importante. Eu acho que a biologia, pela própria construção da identidade desse profissional, ele traz consigo essa vertente, essa questão muito peculiar, né? E no fortalecimento desses mecanismos de consciência coletiva, a biologia também é transversal, né? Ela abraça, né, a representatividade, ela abraça a diversidade, ela abraça a responsabilidade individual e coletiva, a nossa responsabilidade como profissionais que somos e estamos à frente dessas grandes questões de percepção ambiental. Algumas questões que eu acho que a gente precisa brevemente discutir, se a pós-pandemia vai nos conectar mais à natureza. Eu acho que sim. Eu acho que esse momento único tem feito algumas pessoas repensarem essa história do seu lugar, do seu papel dentro dos ambientes, dos ecossistemas, de uma maneira ainda superficial, mas que talvez seja um gatilho importante, e eu acho uma janela, né, de oportunidade imperdível para a gente trazer à tona para a gente amadurecer a nossa percepção ambiental e coletiva. Eu imagino que a gente vai viver uma valorização da ciência, incrivelmente em contraponto a movimentos negacionistas, né, que se fortaleceram nos últimos anos e que foram agora, né, tomaram uma rasteira aí, porque tudo que todo mundo quer agora é uma vacina, né? Então a valorização da ciência como uma das maiores conquistas da humanidade, da nossa inteligência como espécie, que eu espero que nós saibamos utilizá-la socialmente também, né, e para o desenvolvimento, para melhorar nossa qualidade de vida. É uma questão também que tem sido colocada, né, como emergente e muito importante, é que deve existir uma cooperação internacional, né, uma cooperação de muitos países para a proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos associados à conservação da biodiversidade. Nós já tivemos outros movimentos coletivos, o Acordo de Paris foi um deles, infelizmente, naufragou diante dessa questão, né, da vulnerabilidade do Estado, da instabilidade de princípios regulatórios básicos, mas eu acho que a gente tem que repensar ou reconstruir esforços globais com objetivos comuns. Essa pandemia serviu para mostrar que a gente não está desconectado, nós estamos juntos num planeta só, né, que tem muitos elos de ligação, então não existe um país que protege a sua biodiversidade que esteja protegido das ações de outro país que não façam o mesmo, né, são esforços comuns que têm que garantir melhor qualidade de vida para a gente. Eu acredito também que o conhecimento científico, ele será um instrumento muito importante para as sociedades reprogramarem os seus modelos de produção e de consumo, e que a questão da sustentabilidade dos recursos naturais tem que ser trazida novamente à mesa e colocada dentro de uma perspectiva global, né, de produção e de oferta de produtos para a manutenção das nossas vidas. Como disse o professor Francisco Esteves, esse modelo de crescimento pré-pandêmico, ele excluiu grande parte da nossa sociedade de bens universais como a água e meio ambiente saudável, e é só ver, né, os resultados dessa pesquisa do IBGE que saiu hoje,
em que quase 50% dos nossos lares das cidades no Brasil não têm serviços básicos de tratamento de esgoto, né? Então, isso compromete muitíssimo a qualidade dos nossos ambientes aquáticos. Então, os nossos ecólogos precisam estar à frente também da tomada de decisão de políticas públicas de qualidade ambiental. Então, só para a gente lembrar, né, em 2019, quando eu falo dessa vulnerabilidade dos princípios regulatórios básicos, o governo brasileiro autorizou o uso de 474 agrotóxicos, muitos deles banidos de países na Europa e na América do Norte. Foi necessária uma intervenção judicial, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, né, novas autorizações até que o governo brasileiro apresentasse justificativas técnicas plausíveis para esse aumento absurdo de agrotóxico. Pensar que, né, do ponto de vista ambiental, a liberação dessas substâncias implica na permanência dessas substâncias, desses elementos, por muito tempo nos nossos ambientes terrestres e aquáticos, é uma questão de intensa preocupação, de imensa preocupação. Além de a gente não ter água, e além da gente estar sujeito a crises hídricas mais intensas em função das mudanças climáticas, nós teremos que lidar no Brasil com uma questão muito preocupante, que é a existência dessas substâncias em larga escala nos nossos ambientes naturais. O ator social consciente que floresce a partir dessa percepção ambiental, ele tem elementos para propor novos olhares econômicos, novos olhares sociais, novos olhares ambientais, tendo como força motriz, né, essa consciência da conectividade, essa questão da conectividade que se coloca de uma forma irremediável nesse novo planejamento, né, social, econômico e político. Eu coloquei aqui essas pessoas, porque quando a gente fala nesse ator social de novas ideias, a gente fica sempre achando que tudo é muito difícil, que isso não existe. E eu selecionei algumas pessoas, todas mulheres, principalmente, porque para a mulher se colocar como ator social, ela tem que vencer barreiras, às vezes, inimagináveis, culturais, sociais, né, estruturais. Então, todas essas pessoas são pessoas que nos inspiram a pensar diferente. Elas resolveram pensar diferente. Elas resolveram arriscar mais, elas resolveram explorar novos caminhos, elas resolveram abrir novas fronteiras. Então, é com essa mensagem assim, que eu finalizo essa minha conversa com vocês, dando assim, um tom de otimismo. A gente tem um desafio grande, a gente tem um desafio muito complexo, mas ele não é impossível. Ele é possível dentro de uma perspectiva de pensar diferente, de trazer a responsabilidade da biologia como um tema transversal no questionamento de todas essas questões coletivas, e que essa questão do coletivo, ela nos abrace, ela nos fortaleça no enfrentamento desse momento difícil, social, econômico e ambiental. E era isso que eu tinha a dizer. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade da licença poética, de falar tudo que está fervendo aqui dentro da minha cabeça, e eu espero que tenha sido, de alguma forma, proveitoso para vocês. Tá bom? Obrigada. Nossa, Eneida, foi incrível. Eu queria muito agradecer, em nome, né, de professores, alunos e da Eremantos também, todos que assistiram, acompanharam a palestra. Foi muito, muito boa. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. E antes de passar para as perguntas, eu queria falar também que a gente vai deixar essas palestras disponíveis no YouTube. Então, tá lá no canal do Dabil FOP. Depois dei uma conferida lá, tá bem legal o conteúdo. Sigam, né? Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, que tá bem interessante. Débora, a gente tem umas perguntinhas aí?
Temos sim. A gente tem alguns comentários também do professor Fábio. Fábio, você quer falar os seus comentários ou quer aproveitar nesse tempinho que ainda você tem com a gente, ou você quer que eu mesmo passe? Fábio, se você estiver falando, seu microfone está desligado. Eu vou falar aqui, então. Tem alguns comentários. Eu vou furar Eu na... tô tímido, eu não vou falar Pode. nada, não. Então tá. Eu vou furar a fila para primeiro falar alguns comentários que eu tive. Assim, realmente, professora, muito obrigada. Foi muito enriquecedor esse momento que a gente teve com você. Mas pensando um pouco sobre o que você falou com a gente, né, sobre essa consciência nova que pode surgir nas pessoas e tudo mais, a gente se esbarra com uma sociedade que atualmente tem um pouco de medo de ser a mudança sozinho, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas ficam um pouco receosas de tomar uma medida de mudança na vida delas, porque, mas eu vou fazer sozinho, e se eu fizer sozinho não vai fazer diferença. Então, isso para tudo quanto é tipo de hábito, né? Seja uma sacola no supermercado, seja algum tipo de alimentação muito específica que tenha um menor impacto ambiental e tudo mais. Então, assim, pensando nisso e pensando também que, por exemplo, a educação ambiental seria uma ferramenta que poderia fazer essa integração entre a consciência coletiva, ao invés dessa questão, tipo, eu sozinho não faço nada, como você acha que a gente pode fazer a educação ambiental ser mais universal no Brasil, considerando que ela já é um projeto de lei que deveria estar em todas as escolas, em todos os lugares, mas a gente percebe que ainda não é efetiva? Débora, obrigada por sua pergunta, eu agradeço a todos os comentários. Então, eu acho que a educação ambiental, ela é instrumentalização, vamos dizer assim, né, da formação dessa condição mais consciente. Educação ambiental, eu acho que ela transcende a questão, propriamente ambiental, porque eu acho que toda pessoa que recebeu ou que teve a oportunidade de elaborar alguns questionamentos dentro, né, da educação ambiental, ela começa a perceber que ela tem um papel muito grande do ponto de vista coletivo. E quando eu digo coletivo, isso não quer dizer que isso vai se esparramar para todo mundo. Eu vou te dar um exemplo bem pessoal, né? No meu prédio aqui, foi uma confusão para a gente fazer coleta seletiva. A maioria das pessoas não queria, foi necessário várias reuniões e conversar, eu fiz uma palestrinha e tal. Até hoje é motivo de estresse a coleta seletiva. Mas eu acho que é uma questão que a gente não pode cansar, a gente não pode entregar os pontos. Eu acho que é devagarzinho, eu acho que é uma questão que vai atravessar a nossa geração, vai chegar na geração futura, é um caminho de longo prazo, não é um caminho de médio prazo, é um caminho ético também, é um caminho de desenvolvimento de princípios éticos, coletivos. Então, tá vendo? Isso tudo vai se abraçando dentro de um conceito social muito maior. Eu acho que a educação ambiental, quando a gente pensa em educação ambiental, e eu até conversei um pouco isso com o professor Francisco Esteves na palestra dele, a educação ambiental, ela não tem um propósito de formar pessoas simplesmente para elas não jogarem papel no chão. Eu acho que a educação ambiental, ela tem um poder de fazer a pessoa pensar que se ela joga o papel no chão, ela interfere no espaço do coletivo. Eu acho que essa é a construção mais forte, sabe, dentro desse princípio da educação ambiental. É por isso que se a gente tem pessoas com a oportunidade de trabalharem esses conceitos, elas serão cidadãos mais conscientes, né? Então, é sempre uma questão que se renova sempre, a gente não alcança aquele objetivo e aquilo acaba. Não, ele está sempre sendo renovado, é preciso ser questionado, né? Então, por exemplo, o meu prédio faz coleta seletiva, beleza.
Tem alguns prédios na minha rua aqui que fazem, mas para onde é que vai isso? Isso alimenta o quê dentro dessa máquina, dessa cidade que é Belo Horizonte? Isso sustenta que tipo que isso dá suporte econômico para quem? Tá vendo? Então a gente vai puxando um fio que não acaba, mas que eu entendo assim que a gente tem que ser muito otimista. Eu acho que no fundo a gente tem que ser otimista, né? Todo ecólogo, todo biólogo é também um pouco otimista nesse sentido. A gente faz local, a gente faz pouquinho, e se a gente consegue fazer aquele pouquinho, eu acho que ele já é transformador, sabe? O que a gente não pode é desanimar, achar que se não faz minimamente o local, isso não importa, isso jamais. Quando o projeto Tamar começou no Brasil, em 1990, sei lá quando foi, vocês nem imaginavam nascer na vida, a fundadora do Projeto Tamar, a oceanógrafa Neca, ela era uma visionária, ela era sozinha. E o projeto se transformou no que é? Numa bandeira emblemática da biologia da conservação no mundo. Então, assim, a gente tem que acreditar nos bons valores, sabe? A gente tem que acreditar nisso, porque eu acho que é isso que nos alimenta, é isso que alimenta a nossa fogueira aqui de questionamentos e de transformação. Nossa, com certeza. Aqui tem alguns comentários, né, do professor Fábio, que ele foi fazendo ao longo da palestra, e ele colocou uma parte, citando ele, né, eu acredito que o capitalismo e as formas de exploração ao outro se movimentavam nas crises e mantêm as amarras que impedem as conquistas dos marginalizados. Aí ele falou, né, já existem alguns empreendedores, entre aspas, que já investem para ganhar a curto e médio prazo. Aí ele coloca o questionamento, né, se a gente está falando de sustentabilidade ou de direitos humanos básicos. Ele citou também, né, que a visão antropocênica nos impede de ver o ambiente de outra forma. E aí tem uma pergunta do Biratã aqui. São as formas pelas quais o capitalismo se reinventa para manter-se como dominante. Mas como transpor essa barreira do consumismo / capitalismo para trazer essa discussão? Uma vez que a nossa educação está precária e parece ser causada de propósito, né, como a gente vê com certos projetos de lei aí, e como que a gente faz isso para a educação que está precária para a grande massa, né? Olha só, essas questões, né, dos princípios regulatórios, né, dos mecanismos políticos, elas são muito complexas, né, eu não tenho nem entendimento disso, eu comecei a ler um pouquinho agora, porque né, a gente que trabalha na vertente ambiental necessariamente passa, né, por essa questão de uma forma muito significativa, e é preciso ler, e tem várias visões de mundo e de processos. É muito difícil a gente imaginar que o sistema econômico capitalista ele vai sofrer algum abalo, né, com os nossos questionamentos pontuais. Mas eu imagino também, naquele meu último slide, ele mostra um pouco isso, que às vezes uma pessoa tem uma força de fazer esse questionamento. E acho que quando uma pessoa ou um conjunto de ideias consegue fazer essa reflexão ou fazer um contraponto, isso já é assim suficiente para balançar uma perninha desse modelo, desse gigante modelo econômico. Isso não é fácil, gente. Quer ver uma outra história bem interessante, assim? Em 1960, na década de 60, surgiu o movimento hippie. Né? O que era o movimento hippie? Era um movimento de contraponto a tudo aquilo que existia, né? A estrutura social, família, a questão comportamental também de consumo, né? Que nasceu com essa história aí de fazer um grande questionamento. E o que o modelo econômico fez? O modelo econômico falou assim, tá bom, então vocês querem por um caminho diferente, a gente vai abraçar esse caminho diferente. E as grandes questões comportamentais associadas ao movimento hippie, elas foram incorporadas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o movimento vegetariano é um fruto do movimento hippie, né? Então, hoje você vai no supermercado, já tem marca gourmet de arroz integral, sabe? Assim, sempre o modelo econômico vai sempre se perpetuar. Ele a gente pode dizer que é um mecanismo muito sofisticado de perpetuação.
É muito difícil a gente imaginar que nós vamos viver um outro modelo econômico. É muito, não, é utópico, isso é utopia, isso não existe, né? O que a gente pode construir coletivamente, principalmente como profissionais da biologia, é sempre a reflexão crítica. Não tenha medo de pensar diferente, pensa diferente. Mesmo que você não consiga realizar nada, esse átomo, né, do pensamento diferente, ele vai gerar uma energia. Então, isso é dinâmica, as sociedades se movem assim, né? Então, isso faz parte da história da sociedade também, essa crítica, essa contestação aos modelos. E esse modelo econômico, ele vai se ajustando também, né? A grande sabedoria dele é exatamente essa, é se ajustar às questões de contestação. Então, saindo do tema utópico, vou mudar o mundo, ninguém vai mudar o mundo aqui, ninguém vai mudar o mundo sozinho, mas a gente pode construir, a gente pode ajudar a construir novos pensamentos, novas reflexões, sabe? Especialmente no sentido do coletivo. Eu acho que no Brasil, a gente carece demais do pensamento coletivo. Demais, demais. Eu não gosto de falar muito dos meus exemplos pessoais, que eu acho que cada um tem, né, uma vida, um momento, são coisas culturais, enfim. Mas essa foi uma questão que me chamou a atenção. Eu passei um ano fora do país, eu fui com a minha família, as minhas filhas para uma escola lá nos Estados Unidos. No dia que nós chegamos na cidade, uma moça da universidade tinha desaparecido e depois ela foi encontrada morta, estuprada e morta. Então lá também tem essas coisas assim esquisitas, pesadas, né? E aí a minha primeira impressão quando eu cheguei na cidade foi horrível. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Tô saindo do Brasil tão violento e já chego na cidade com essa confusão. Tava uma confusão saindo o tempo inteiro na televisão lá. E as meninas foram para a escola. Na outra semana, elas chegaram com uma cartinha da diretoria da escola, que eles tinham feito uma reunião com os alunos, para tranquilizar os alunos e dizer a eles que eles moravam numa cidade que era segura, que aquilo que tinha acontecido foi uma coisa assim, foi uma infelicidade, foi uma fatalidade, mas que isso não deveria fazer parte da rotina delas. Aquilo me chocou profundamente. Porque eu fiquei pensando, nossa senhora, lá em Belo Horizonte vocês me iam receber uma carta aqui em cada 15 minutos, né? Mas aí depois eu fiquei fazendo uma reflexão, falei, puxa vida, que coisa interessante. Isso é o cuidado com a coletividade, com aquele conjunto de estudantes que estão ali, estão com medo, estão tensos, estão nervosos, estão preocupados, né? As meninas talvez não estivessem, pelo contexto, né, cultural que a gente saiu do Brasil, mas os outros estavam apavorados. Então, essa construção, esse cuidado coletivo, ele se manifesta de muitas formas, até de formas que a gente nem construiu ainda. Mas é uma atenção coletiva, né? É um pensar num cuidado coletivo. E eu acho que essa é uma coisa que tem movido muito a minha cabeça ultimamente. Eu acho que essa questão das máscaras no Brasil, fora toda a questão de politização que se estabeleceu, não só aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também, é uma educação coletiva, né? Você sair com álcool em gel, você usar máscara, se você está sintomático, você não pode sair de casa, você tem que pensar no outro. Então, né, a gente começa a se deparar com os muros da coletividade. Então, eu acho que é por aí, sabe? As pequenas ações, as pequenas reflexões, elas vão construindo, na minha percepção, um entendimento dessa coletividade. Excelente, professora. Tem vários comentários aqui elogiando toda a didática, todo o painel. Tem uma pergunta da Sabrine, já um pouco integrada com isso que você falou da gente construir essa coletividade, que ela está perguntando como nós, biólogas e biólogos, podemos exercer nosso papel na sociedade perante um desgoverno que não repensa nossas políticas ambientais e aproveita de determinadas situações para passar a boiada, né, como fez o Salles. Foi aquilo que eu falei no início da minha fala aqui, né? A gente está vivendo um momento, infelizmente, muito difícil, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, né? Sobre todos os aspectos. O Brasil tomou uma guinada que, né, na minha ótica, pode ser bastante questionada.
Eu acho que o nosso papel como biólogo é cada vez mais reforçar essa visão de que sem um meio ambiente saudável a gente não tem nenhum modelo econômico saudável, né? Mostrar que sem meio ambiente saudável nós estamos muito mais vulneráveis a doenças. Sem o meio ambiente saudável a gente está comprometendo qualidade das nossas populações urbanas, das nossas comunidades tradicionais, e a gente tem muito a aprender com eles, né? Então, o nosso papel como biólogo é continuar na nossa, vamos dizer, nossa militância, né? Na nossa militância de conhecimento. A gente estuda para isso, a gente se fortalece na discussão acadêmica. Então, a nossa militância é essa. A gente não pode deixar a boiada passar e ficar assistindo. Não. Nosso papel aqui não é esse. O nosso papel é de se contrapor a isso. É apresentar com números, é apresentar com dados o impacto da escolha desse caminho, que pode comprometer muito o equilíbrio econômico do Brasil, né? Saiu recentemente agora, nessa semana, um trabalho na Nature, falando sobre as maçãs podres do agronegócio brasileiro, né? Um documento assinado por vários docentes, mostrando com números essa associação, né, do desmatamento com grandes produtores agrícolas, e que isso vai imprimir um selo muito difícil para o produto brasileiro. Então, é isso, é o mercado, o mercado não quer comprar coisa que tem um selo de insustentabilidade, de desmatamento, de impacto sobre comunidades tradicionais. Na época que a África do Sul estava sob o domínio dos ingleses, né, eu lembro dessa história, a população em Londres se negava a comprar bananas que vinham da África do Sul. Eles não comiam, eles não compravam de jeito nenhum. Então, foi um primeiro movimento social, assim, de pressão para dizer, olha, esse modelo aqui não interessa para a gente. Provavelmente, se nada mudar, a gente vai sofrer esse tipo de retaliação, né? Eu espero que, antes disso, existe um pouco de bom senso, de consciência sobre, né, o impacto dessas escolhas até para a nossa recuperação econômica, gente. O Brasil vai atravessar 2 anos muito difíceis economicamente. O agronegócio é uma commodity importante da nossa balança comercial, a gente não pode negar isso, mas ela precisa trazer consigo novos métodos, né, novas perspectivas. E olha aí, é uma coisa bacana para os biólogos atuarem, né? Com toda certeza. O professor Fábio também citou, né, da importância da bioética para a gente construir essa nova consciência. Sem dúvida. A Carliese perguntou o nome do documentário que a senhora citou. Das aves de rapina? Acredito que seja esse. Tá, eu vou passar depois para vocês, porque eu acho que eu bem. tenho anotado aqui, assim, de quando... É esse mesmo, ela está falando aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, é bem interessante, é um documentário da BBC mostrando a evolução urbana de grandes predadores, né? E como eles estão explorando esses hábitats disponíveis. Show. A Sabrine que colocou outra questão. Será que poderíamos pensar o pós-pandemia como um gatilho para o nosso pensar coletivo, a nossa ideia de cidadania consciente, ou esse período vem para alavancar ainda mais as desigualdades sociais já tão discrepantes nesse país? Ela falou que não está querendo ser pessimista, né, mas só mesmo levantar essa questão, assim, de 2 lados de uma mesma moeda. Olha só, eu não tenho essa visão utópica que a gente vai sair para um mundo de Alice nos País das Maravilhas, não, tá? Claro, basta lembrar que, por exemplo, nós já atravessamos 2 grandes guerras mundiais, né? E a Segunda Guerra, particularmente, que teve um aspecto mais global, ela afetou profundamente a sociedade, né, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo de uma forma geral. E depois a gente descambou, porque a gente descambou. Existe guerra até hoje, né? Oriente Médio e toda essa confusão. Nada disso mudou depois de a gente atravessar um período tão estressante, porque nós fizemos uma opção
pelo caminho, pelo mesmo caminho, né? Eu não imagino que a gente vai sair dessa pandemia transformados do ponto de vista, assim, das grandes escolhas econômicas. Eu não acho isso. Eu acho que nascerão, no pós-pandemia, algumas ilhas de contestação, sabe? Que nascerão nesse momento algumas ilhas, né, de reflexões sobre esse modelo. Eu vi com muita felicidade essa iniciativa que saiu ontem na Europa de apoio econômico dos países membros da Comunidade Europeia, um país ajudando o outro, é um fato realmente inédito, né? Então, assim, essas pequenas ilhas vão florescer. Eu não sei qual é a força que elas têm para mudar isso tudo. Se a gente conseguir mudar a nossa realidade, por exemplo, em Mariana, em Ouro Preto, né, eu já vou estar tão feliz. Eu já acho que, por exemplo, em Ouro Preto, a gente tem a questão do consumo de água, um consumo de água absurdo, um consumo de água fora das médias nacionais, né, que também estão abraçadas aí por uma questão cultural, local e tal. É uma boa reflexão para a gente começar a fazer, né? Então, haja local, vamos pensar local. Se a gente conseguir fazer alguma coisa local, tá muito bacana. O pessoal fica fumando aquele cigarrinho de palha ali na porta de SEB, larga as bituquinhas, tudo ali. Outro dia eu juntei um monte lá. Então, tá vendo? São coisas tão pequenas que a gente pode começar a fazer e que elas despertam em nós o coletivo. Aí eu pensei nisso, falei, será que o pessoal fuma aqui? Tudo bem, fuma para relaxar, para bater um papo, mas na hora que ela larga aquela bituca ali, ele está entrando no terreno do outro, sabe? Então, vamos ter cuidado com isso. Então, são coisas pequenininhas, gente, que a gente pode fazer e elas vão movendo essa máquina, essa engrenagem interna aqui, e aí isso pode se expandir para coisas maiores. Depois eu vou mandar a foto das bitucas de cigarro, eu tinha elas até recentemente. Excelente, professora. Todo mundo aqui está agradecendo bastante. O Fábio está falando que vai fazer até a delação premiada das bitucas aí. Líderes que fazem, exatamente, o Biratã. Todo mundo está agradecendo muito, elogiando as reflexões, falando que eu está que agradeço. sendo muito produtivo. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que eu já zerei aqui o chat agora. Eu é que vou mais uma vez agradecer a todos vocês, assim, pelo convite, pela liberdade poética de falar o que eu queria aqui, né? Eu podia fazer um monte de homenagem para o Galo, Deus me livre. Foi um tempo de preparação dessa conversa muito legal, porque eu fui, né, também movendo a minha engrenagem, pensando nas coisas que eu estou lendo ultimamente e que tem me inspirado nesse caminho. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que toda construção, ela é coletiva, toda reflexão, ela também leva a um caminho coletivo. Então, isso me dá muito ânimo, me dá mais combustível, assim, para enfrentar os dias que a gente ainda vai enfrentar. Eu queria particularmente dizer a todos vocês que eu imagino que tudo que a gente está vivendo tem um impacto muito grande, né, na programação da vida, de futuro, do que vocês tinham se organizado, e dizer que a gente precisa continuar sendo otimista. Eu acho que a gente vai achar uma solução, que o tempo pode ser relativo, né? Que o que você não fez hoje ou esse ano, você vai poder fazer no ano que vem. E talvez esse tempo, ele te permita fazer tudo isso com mais maturidade, com mais pé no chão, com mais consciência. Então, vamos nos manter saudáveis psicologicamente, saudáveis emocionalmente, com a percepção de tudo que está ao nosso redor, percepção humana, percepção ambiental das nossas famílias, sabe? Desses núcleos familiares que a gente tem. Eu tive um irmão que teve Covid, ficou bem mal, ficou no hospital, e a gente de longe, um dando apoio para o outro, e eu também fiquei pensando nisso, né, nesse momento distante, a gente está ali conectado por laços afetivos,
Então, o que eu não fiz esse ano, eu vou fazer no ano que vem, com calma, pensar na vida e, sobretudo, ser otimista. Ser otimista que a gente vai achar uma solução para esse Covid, que nós vamos achar a solução para esse momento político que a gente está atravessando, que isso também faz parte da nossa construção de país e da nossa construção social. Então, a minha mensagem é essa, eu agradeço novamente, muito, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Foi realmente muito enriquecedor. Gente, o Fábio está tentando para que logo mais vai ter também o lançamento do livro dele hoje na live aí que está no chat. Vou entrar no chat depois para ver aqui o link dele. Beleza. Beleza. Aí, gente, eu acho que isso não tem mais nenhuma dúvida, é isso mesmo. Então, pela milésima vez, muito obrigada, Eneida, foi incrível, foi realmente sensacional. Obrigada. Gostando bastante aqui, todo mundo deixou ótimos comentários. Muito obrigada, gente, isso alimenta a gente. Obrigada, viu? Imagina, gente. Fiquem bem. Tchauzinho, gente. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu, até mais. Até mais.